Bom dia. Estamos aqui novamente no Copcast, a GCOP trazendo hoje o engenheiro ambiental Alexander Tanabe, nosso sócio desde o início, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa área ambiental, principalmente voltada para as indústrias, e o efeito que tudo isso pode trazer para nós como cidadãos na nossa casa, quanto a gente pode contribuir. Então eu queria começar, Alexander, desmistificando, porque toda empresa que eu trabalhei, que eu participei de projetos, né? Quando fala em proteção ambiental e sustentabilidade, todo mundo olha para o copinho de plástico descartável e começa deixando de usar o copinho descartável. E me parece uma visão muito pequena em relação ao total, né? Em relação ao que é realmente uma sustentabilidade. Alguns dizem assim, mas é simbólico, que fazendo isso você vai pensar mais rotineiramente na sustentabilidade. Mas me diz, na tua visão, o que é realmente que impacta para uma indústria na sustentabilidade? Primeiramente, olá pessoal, obrigado por estar participando da Copcast. Em relação ao impacto, né, ao meio ambiente, a indústria, o que realmente é a parte primária, desde a matéria-prima, é o que impacta em grande escala, né? Claro, obviamente que é importante nessa área da população, mas o que, como nós, como consultores empresariais, né, da AGCOP, estamos no dia a dia fazendo projetos na parte industrial, é fazer com que as indústrias, desde a matéria-prima e na construção do seu produto, ele tem um resíduo, né? Tanto na parte de resíduo sólido ou líquido ou atmosférico. E as indústrias, ele tem marcado essa posição de que se o resíduo ele pode me trazer lucro, será que o resíduo ele traz benefícios à minha empresa? Ou ele pensa assim, bom, esse meu resíduo ele só me traz prejuízo? As indústrias, ele tem que ter uma mente em que o resíduo dele muitas vezes pode virar matéria-prima para outras indústrias. Isso traz um valor agregado. Isso traz um pensamento do que o empresário não necessariamente pense que o seu resíduo, né, o lixo que for, vai trazer só prejuízo. Mas o empresário em si, ele está pensando hoje em dia que se o produto dele traz a problemática ambiental para a sociedade, talvez nem sempre é bem visto o produto que ele está fabricando. Então, nós estávamos verificando assim, a construção civil hoje em Cascavel está em alta, né, a todo vapor. Tanto para construir, os espaços mais importantes estão sendo demolidos, né, casas pequenas, e toda essa demolição tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, né, tem que ter toda essa logística, né, desde vidro, madeira, concreto, tijolo. A destinação adequada, né? A destinação adequada não só no aterro municipal, ele tem um aterro específico para a construção civil. Então ele está aproveitando toda essa demolição, desde o tijolo, o concreto, o ferro, a madeira, o gesso, que é uma problemática, o isopor. Lá na usina, eles trituram, segregam e dão um destino correto para todas essas que digamos que eram resíduo, que vai virar matéria-prima e lucratividade para as empresas. Ou seja, tudo isso é vendido hoje, comercializado e vendido. Então ganha quem faz a separação, ganha a usina, ganha o transporte e vai ganhar quem compra porque está usando uma matéria-prima mais barata do que um produto virgem. Com certeza, né? Todos nessa cadeia 360, fazendo um ciclo fechado, o que é a maior característica para não ter uma poluição ambiental, né? Tanto a sociedade quanto o empresário, o meio ambiente vai estar ganhando nesse ponto. Obviamente que todo mundo pensa só na lucratividade, mas eles estão mudando essa mente de que não só a lucratividade, mas o bem-estar ambiental. Ou seja, o que antigamente eu pagava para ser recolhido, hoje eu segrego e vendo para alguém que usa como matéria-prima. Sim, hoje em dia a cadeia de fechamento, em que desde você pegar a matéria-prima, você tem que ter lucratividade, não só no seu produto final, né, de produção, mas o que, independente se você ter um lixo ou um resíduo, que esse resíduo também traga lucratividade para a empresa. E
Bom, na minha experiência na indústria, né, eu vejo que quanto mais eu segregava, melhor era o resultado. Por exemplo, eu trabalhava com uma liga de alumínio. Se eu entregasse para o fabricante que me vendia o alumínio novo, né, se eu entregasse a liga separado, tanto pó quanto pedaços de barra, ele me valorizava mais aquele resíduo. E eu usava uma outra liga de alumínio, um era extrudado, outro era injetado. No injetado, também, se eu mandasse puro, só resíduo do próprio produto que ele me forneceu, ele me pagava mais por aquilo. E chegou um ponto que a minha economia no alumínio extrudado era 30% do valor. Ou seja, eu pagava a parte do que vinha novo com resíduo. Então, me gerava uma melhoria no custo muito grande, né? Além de eu ter a destinação e não ficar juntando lixo na fábrica, né? Sim, isso tudo é a logística, como se diz, né? Não só no alumínio, pode ser nos plásticos, no óleo, em si, numa mecânica, numa indústria metalúrgica, ao qual o seu lixo, o seu resíduo, segregado, separadamente, a maneira com que as empresas possam transportar, não tendo essa contaminação entre os resíduos, faz com que na ponta de distribuição, para você fazer essa reciclagem desse material, ao qual for, independente se for alumínio, mas se for um plástico, o óleo, lubrificante, se não tiver contaminado, você não precisa gastar mais para fazer essa descontaminação. Se tiver triturado ou a granulometria separada, ele já vai destinar a qualidade, né, tanto for o plástico, for o óleo, com maior facilidade. Então ele vai encurtar essa reciclagem desses materiais, fazendo com que o material agregue maior valor, tanto para o transporte e para menos gasto de energia ao fazer reciclagem. Eu estou trabalhando num projeto com uma cooperativa dos madeireiros da região, chama Madecop. O que eles estão fazendo? Eles estão juntando todo o resíduo do pó da serraria, que é a serragem, para transformar aquilo num produto, que é o pellet de madeira. E isso vai alimentar a caldeira, vai alimentar forno e vai alimentar os aquecedores dos aviários. Então imagina, um resíduo industrializado vira fonte de energia, uma biomassa, né? É esse efeito circular que você está dizendo. E quando eles serram uma tora de madeira, a parte externa ela não é utilizada. Então aquilo é picado, que é outra biomassa, que é o chamado cavaco, que vai alimentar caldeiras e fornos também. Então a gente está vendo esse processo crescer, né? A casca da árvore vai para a floricultura transformar em adubo. Então, se a gente olhar nas cadeias, todo mundo está inserido numa cadeia produtiva que tem a possibilidade de ter destino real e monetizado do que está sendo deixado de lado, né? As indústrias têm valorizado muito esse estudo de que como o resíduo, que era uma problemática, possa virar um produto de grande valor ou até melhor, né? O cavaco, a casca de uma árvore, ele tem um grande volume. E você pelletizando, você diminui o volume dela, você agrega valor energético, né, numa casa, na caldeira. O transporte é viável para um grande volume de peso. E as empresas fazem com que eles estudam para aquele resíduo não vire um gasto. Por exemplo, numa empresa, ele pode, de plástico, por exemplo, ele pode inserir em produto novo 10% de um resíduo de plástico que não é virgem. Tem uma empresa aqui em Cascavel que ele vende potes de pão de queijo. Aquela alcinha que o pessoal carrega de 20 quilos de pão de queijo, ele tritura aquilo lá, que é um produto segregado, não contaminado com o pão de queijo. Ele tem um maior valor de somente picar e inserir na extrusora para fazer potes de cachorro e de plástico. Quando eu tinha a indústria, eu injetava muitos componentes plásticos que iam no meu produto. E eu usava uma liga padrão. Então, quando todo o caminho do plástico dentro da injetora,
até chegar no molde, aquilo é descartado. Então eu triturava aquilo e voltava ele no próprio a injeção do produto. Então é um reciclado que ele deixou de ser virgem ali e passou por uma segunda etapa de injeção. Então ele é puro, né? Não está contaminado com nada, e a fórmula permitia que eu usasse até 30% daquele produto circulando dentro do próprio processo. Ou seja, tudo isso é economia, é pó que não sai, é o galho que a gente chamava, né? O galho da injeção, que não vai parar em lugar nenhum, a gente usa ali mesmo. E triturar isso, ficar do lado da máquina e já ficava num ambiente ali para retornar dentro da proporção, era tudo pesado, né? Isso é uma visão né, empresarial, ao qual os estudos internos dos projetos, ao qual uma empresa estuda para viabilizar, né, o seu lado financeiro. Mas, falando em consultoria empresarial, a AGCOP, né, tem visto, né, a gente como projetos ambientais, que uma empresa, muitas vezes, ele não tem aquela ligação de um empresário com o outro. O que ele poderia fazer com, por exemplo, um óleo lubrificante? Ah, mas eu atendo uma empresa ao qual ele compra óleo lubrificante. Ele compra, ele não só capta na sua empresa, ele compra o seu óleo lubrificante porque ele vai fazer refinar esse óleo e revender. Então, assim, essa ponte, né, a AGCOP tem realizado muito, porque nós atendemos inúmeras empresas com várias demandas, tanto do resíduo ou que possa uma empresa ajudar, né, em termos de tecnologia ou em termos de destinação correta desses resíduos. Visamos assim que as empresas, as indústrias têm verificado que, por exemplo, o leite, quando a gente faz o queijo, tem o soro. O soro antigamente era muito de muita quantidade vista como um resíduo. E hoje não, o soro do leite ele é uma matéria-prima para outros produtos, né? É só para a gente dizer para o público um pouco, né, sobre esse processo do leite, né? Para você fazer uma mussarela, por exemplo, você usa 10 litros de leite para fazer a mussarela. Então, cada 10 litros faz 1 quilo de queijo. Esses 10 litros que se convertem, dali sai a manteiga, sai o creme de leite, sai a nata, sai o soro e sai a mussarela. E deve ter mais coisa no meio que eu não me lembro. Então, imagina só quanto subproduto para usar realmente os 10 litros para virar aquilo em produto, né? Em produto vendável. Então, é uma tecnologia que avança e cada dia se aproveita mais, né? Então, o soro virou produto lácteo, né? As gorduras que estão no leite vão sendo classificadas entre a nata e a manteiga, né? E tudo isso é produto que vem para a mesa, um produto que não contaminou, não saiu daquele circuito, né? Então ele está puro, está protegido, tem toda uma técnica para você utilizar e manusear para não ter perigo de contaminar nada, né? Então hoje as indústrias estão viabilizando que se algum resíduo, né? Hoje eu estava até mostrando pro Nelson, esse relógio aqui, né? Ele é feito de bambu. Né? Quem que imaginaria que esse relógio no meu pulso seria pedacinhos de bambu, né? Poderia ser um resíduo de uma cadeira, de uma mesa, que é muito bem utilizado nos países orientais, que possivelmente pode virar um cabo de escova de dente, né? Uma armação de óculos e um relógio. E é muito bem visto no sentido que isso aqui poderia virar só simplesmente um cavaco de caldeira. Mas por que não você agregar valor, né? Isso aqui, como fosse um cavaco para queimar na caldeira, poderia valer, digamos assim, R$1 a cada 10 quilos. Mas por que não deixar como R$10 num pedaços de madeira que possa estar acumulando o carbono dentro, né? Vou ter esse relógio, digamos, 10 anos, com carbono agregado nesse bambu. Então, só ter empresas que tenham um incentivo para ter o estudo de tal resíduo de uma empresa, né? Ou a própria empresa dar o destino de absorver esse resíduo ou revender. Em que ciclo que você acha que é mais aproveitado a destinação correta e que isso é um produto vendido? Em que segmento você vê isso mais avançado?
o segmento da industrialização, né, como tem uma grande demanda, ele... Mas em que segmento de indústria eu quis perguntar? Na metalurgia, na indústria da construção civil, na de alimentos? Em qual que você enxerga isso mais acelerado? Olha, hoje, na indústria de construção civil e na metalúrgica, tem dado um segmento de reutilização desses materiais. Hoje eu vejo, assim, principalmente antes na pandemia, o quilo do ferro, que me falha a memória, digamos que era R$7, tá? Um exemplo, eu não lembro corretamente. Mas quando gerou a pandemia, ao qual não poderia estar retirando para fazer a reciclagem do ferro, né? Os sucateiros, digamos assim. Aí eu atendi várias empresas que quem tinha aquele montante de lixo, sucata mesmo, né? Acumulado, teve empresários que de 7 foi para R$70 o quilo do ferro naquela época. Nossa. E muitas pessoas via aquilo como um descrédulo, né, da pessoa estar fazendo aquela montanha de resíduos, que assim outras empresas viam, mas ele esperava para que quando subisse o valor do ferro, ele ia vender. E foi bem nessa época que ele triplicou o faturamento dele, que eram os resíduos sucateiros, e reciclou esse ferro, que é onde a demanda que as pessoas não poderiam estar levando para esses acumuladores. Mas a parte de metalúrgica estão muito bem vista, né? E a parte de construção civil, que eu tenho verificado que a demanda é muito grande. A gente falava há pouco da área de alimentos, né? Fala um pouco mais, como é que é esse cuidado no fabricante de alimento ou no restaurante em si? O fabricante de alimentos, ele tem para você hoje produzir, dependendo da atividade, você tem vários tipos de resíduos, não só o resíduo sólido, né? Você tem o efluente, que é o líquido, e o gasoso. Então, muitas vezes, ele tem uma demanda desses resíduos ao qual ele tem que fazer uma tratatividade antes dele descartar ao meio ambiente, ou nem descartar, fazer com que o ciclo fechado na parte atmosférica entre num filtro, e que esse filtro, muitas vezes, ou ele pode virar um subproduto, ou ele possa ser destinado corretamente nos aterros industriais. Na parte alimentícia, hoje, dependendo do resíduo, ele pode virar um subproduto. Por exemplo, a fabricação de álcool ou açúcar, aquele bagaço da cana era uma problemática também, né? Hoje ele é visto como para queimar, fazer um subproduto do álcool, né, de segunda linha. Ele pode virar uma composteira, ele pode virar o alimento para o gado, mas... Ou tudo isso junto, Ou né? tudo isso junto, e os estudos mais aprofundados para ter um valor agregado melhor, talvez, que um açúcar ou um álcool, um subproduto daquele resíduo que possa dar maior lucratividade. Nós estamos vendo hoje nascer muitas indústrias de álcool baseado no milho. Sim. Então é uma indústria super avançada. E por incrível que pareça, né, o que foi esmagado do milho que virou álcool, aquilo está valendo mais do que o próprio álcool. Sim. Que vai usar para fazer ração animal, né? Os Estados Unidos é uma grande detentora, né, não fazer o açúcar só da batata doce, mas a partir do milho em termos de combustível, né? Hoje os Estados Unidos produz muito milho, não só para fins alimentícios, né, para todos, animais ou humanos, mas a fins de combustível. Eu tenho alguns projetos que até entender que quando uma indústria de carvoaria, né, o pessoal fala assim, me pergunta, o que você vai fazer com o resíduo da fabricação do carvão? O resíduo da carvoaria nós embalamos e revendemos. Como assim? Né, a pessoa, para quem produz o carvão, muitas vezes o que as pessoas veem em uma carvoaria, que o produto principal é o carvão, mas não é. Que de uma carvoaria, muitas vezes, o maior valor agregado é o líquido pirobituminoso, né? Você faz o carvão a partir daquele vegetal que esteja mais, digamos assim, seco. Ele tem um líquido ainda que vai no final do processo. Aquilo ali, muitas vezes, para o proprietário, né, da empresa,
aquilo lá tem um maior valor agregado hoje E em para dia. que usa aquilo? Aquilo hoje em dia usa para cosméticos, né? Para fins de tinta, para fins de adubo, para fins de a parte alimentício. Então, tem inúmeras matérias-primas que ele pode ser direcionado. Então, assim, o valor agregado daquilo lá é muito maior. Digamos que uma batelada por uma carvoaria consiga 1.000 litros numa queimada, né? O carvão numa queimada, digamos que o faturamento seja de 10 mil, vou dar um exemplo. E 1.000 litros daquele líquido pode ultrapassar 30, 40 mil reais. Olha só. Né? Eu não sei o valor direto, né? Estou dando uma suposição. Mas é o valor ao qual as pessoas veem que o resíduo talvez seja o pirubituminoso, mas não é. O resíduo, na verdade, é o carvão. Que a gente faz aí no dia a dia no churrasco. Certo. Você me falava da mudança de cultura, que tem alguns artifícios que outros países mais evoluídos nisso usaram e funcionou bem. Quer citar alguns exemplos? Bom, mudança de cultura, né? Não só a parte industrial. Hoje em dia, por exemplo, o Japão, ele recicla, né, 98% dos seus resíduos, né, o seu lixo, tanto industrial e principalmente urbano. Porque o Japão, ele tem um problema de espaço, né? Ele é uma ilha e ao qual a demanda de consumo, né, em países de primeiro mundo é muito grande. É diferente do país de terceiro mundo como o Brasil, que o consumismo não é tão acessível para todos, né? O consumo que eu digo, assim, tanto eletrônico como alimentício. Quando o consumo é enorme e o ciclo dele é muito rápido, para você conseguir matéria-prima e destinar esse resíduo é muito grande, né? A população do Japão, ele tem que ter essa cultura para que o conjunto da população faça um sistema fechado. Não é só um setor, ou público ou privado, que tem que ter uma responsabilidade de destinar o resíduo. Então, no Japão, cada dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tem o dia específico para você destinar o seu resíduo. Eu digo resíduo e não lixo, porque o lixo é quando você destina e não tem, você joga e você não tem um destino, você joga na natureza. E o resíduo ele pode ser um valor agregado que possa virar o mesmo produto, né, reciclado. Então, no Japão, por exemplo, né, segunda-feira é toda a matéria orgânica. Então, você vai ensacar ela, toda a matéria orgânica, e todo saco de lixo tem ou o CPF do dono da casa ou o número da casa. E se ele erroneamente não segregou, certo, a matéria orgânica e caiu uma lata de garrafa de vidro, aquele lixo, na terça-feira ele retorna, ele pode levar multa por ter não colocado só matéria orgânica, e ele muitas vezes pode até levar multa, se for recíproco, né? Terça-feira pode ser latas de alumínio, quarta-feira pode ser vidro e assim sucessivamente. E é difícil? Não é difícil, só tem uma legislação e costume. Tudo é costume. Se isso for abatido no IPTU, eu tenho certeza que as pessoas vão agregar essa cultura. Claro que não pode, não precisa ser tão ríspido assim, mas tudo que uma cultura numa sociedade que possa ajudar, que seja, né, de pouco a pouco o pessoal vai acostumar. Então, a nossa cidade é muito abençoada porque a gente tem tratamento de esgoto em praticamente a cidade inteira. Nós temos coleta de lixo reciclável. Você acha que nós estamos mais perto desse processo? Quando nossa cidade, né, se propõe, claro, eu estava falando, tudo tem que ser uma sequência, é uma escadinha. Opa, já tem dias separados para ter dia do lixo reciclado. Claro que nós estávamos comentando, se o nosso lixo reciclado, você usa um pote de iogurte, muitas pessoas não lavam. E esse material plástico, que quando você não lava e vai matéria orgânica junto, já perde o valor, porque você contamina outros plásticos que estão em volta do seu lixo, mesmo que seja no seu lixo. Se que seja um próximo passo, se nós separarmos num dia de semana só o plástico, mas porém, se você conseguir lavar aquele plástico,
vai um valor agregado para as cooperativas que tem em Cascavel ter uma maior lucratividade. Quem sabe futuramente essa lucratividade passe para o IPTU de cada casa, né? Então, assim, Cascavel, ele está muito diferente entre outros municípios. Pelo menos ele já tem um caminhão, né, separado da coleta orgânica diferenciado do dia a dia. Então as pessoas já estão começando a ter essa cultura de separar. Não são todos, né? É complicado, uma escadinha. Ei, você acha que tem alguma coisa que possa ser feito para acelerar esse processo, para ampliar essa cultura, para que todo morador realmente faça a seleção, a separação? Desde educação ambiental nas escolas, né? Isso, claro, os costumes vêm no crescimento de cada pessoa, da cultura de cada pessoa. Eu sei que o Brasil são de várias culturas, né? Você pode verificar. Eu sou japonês, né? Meu vizinho pode ser de cultura alemã, italiana e assim sucessivamente. Essa cultura, para ser estabelecida, deve ser ensinada desde pequeno. Claro que hoje em dia, conforme a posição do que nós queremos, né, para o futuro, a consciência muitas vezes vem de legislação, né? Ou vai por bem ou vai por mal. Por bem é uma educação ambiental desde pequeno. Por mal, relativamente, quando a legislação ele impõe. Se não impõe, não bater no bolso, tanto positivo ou quanto negativo, essa cultura nunca vai mudar. Ok. Eu não tenho informação se isso está sendo plantado nas escolas ou não, se tem essa iniciativa, né, no município. Eu concordo que realmente tudo que você vai começar de novo é com a criança absorve mais, retém mais o conhecimento, né? E eu ouvi casos em que a criança ouviu aquilo na escola e começou a cobrar os pais para que fizessem. Então o efeito é muito rápido na criança, né? E quando ele começa a cobrar os pais falam, poxa vida, ó, que exemplo eu estou dando para o meu filho, né? Nesse falou, o que eu quero para o meu futuro, para as gerações futuras? O que eu vou deixar de legado? É uma obediência à legislação ambiental, eu ajudar meu filho a criar essa cultura de separar o lixo, de segregar e fazer uma destinação correta, né? Sim, a mudança de cultura, ele, igual eu falei assim, quando é uma educação ambiental, no sentido desse lixo, de segregar, está vindo aos poucos nas escolas, né? Não tenho esses dados, mas eu tenho visto algumas reportagens. Isso demora. Vai, né, uma geração, 20 anos. Mas que, conjuntamente, tem que vir da família. A educação também, não só das escolas. Mas os exemplos dos pais, é visto como... Não, o pai e a mãe, nós vemos eles como um super-homem, um super-herói, né? Se não vir deles o exemplo, ele não... se meu pai joga bituca de cigarro fora, por que eu tenho que separar? Meu pai faz isso, então não tenho por que fazer, mesmo aprendendo na escola. Sim. Então é um conjunto, tanto nas escolas como a educação perante aos pais. Os educadores estão dizendo assim, você educa falando, a retenção é 5%. Você educa exercitando, a retenção pula para 20%. Mas o que realmente a retenção é alta é o exemplo. É o exemplo. Sim. Então, isso é na parte ambiental, é na parte educacional, é no respeito às outras gerações, é no respeito à diversidade, enfim. Então, tem uma teoria que diz assim, que enquanto existem famintos numa região, aquele povo não é nem considerado uma sociedade, porque a sociedade é aquela que traz todo mundo junto, né, e não deixa ninguém passar necessidade. Eu imagino, por tudo que eu conheço dos arredores de Cascavel, que a gente não tenha mais a fome. Eu conheço bem uma boa parte, né, dos arredores. Eu não vejo mais a fome porque tem todo um aparato aí, tanto das ONGs, quanto das instituições, quanto as bolsas que o governo distribui. Então a fome não tem mais. Então, vamos dizer, nós demos um passo importante para ser considerado uma sociedade. Mas a partir do momento que a gente abre os nossos olhos, o nosso entendimento para
quanto que eu tenho que participar do coletivo, né, para que nós como cidadãos evoluamos, né, enquanto sociedade. Acho que aí é um propósito bacana também, né, de eu trazer as minhas crianças, os meus próximos, para também contribuírem nesse sentido, né? Você relatou um item muito importante no sentido da fome, né? O Brasil hoje desperdiça, né, uma grande quantidade de alimento. E isso não só o pessoal da Ceasa, o mercado, que faz essa separação, essa segregação, no sentido de que esse produto aqui tem um risco no alimento, né? Digamos lá, um abacate ficou um risco. Talvez para revenda não seja importante, mas aquilo possa virar para o mercado um resíduo. Mas lá atrás, no depósito, tem muitas pessoas que reaproveitam aquilo lá, né? Reaproveitam no sentido assim, digamos que tem um restaurante popular, né? Não quer dizer que aquele alimento não é mais útil. Ele só não é bonito, Ele né? só não é bonito para revenda. E isso também, nessa seleção, eles estavam comentando até essa semana, numa reportagem, que essa educação tem que vir de casa também. No sentido de que, se você vai comer um prato, só pegue aquilo que você realmente vai comer. Não desperdice. Se você vai pegar vários frutos para quando você compra, vou dar um exemplo, né? Você vai pegar 10 maçãs, né? 10 maçãs para a semana inteira. Tente pegar maçãs mais maduras e algumas mais verdes, porque lá no final do 10º dia, a tua maçã ainda vai estar madurando. Ou se você pegar somente maçãs maduras, no 10º dia ele vai estar podre. Você vai estar jogando isso realmente como um lixo, porque ninguém vai pegar aquele maçã e vai fazer uma compostagem. Ele vai jogar no lixo e isso é um produto que realmente virou lixo. Uhum. Então, assim, é um conjunto mesmo, né? Tiramos da parte industrial e estamos indo na parte social. Então, na parte do meio ambiente em que nós vivemos, é muito importante. Não só como resíduo atmosférico ou sólido, que vá trazer algum problema futuro para a nossa saúde, mas no sentido de matar a fome também das pessoas que, né, não têm onde ainda comer. Cascavel, nós temos uma região muito abençoada, realmente mesmo, tanto no saneamento e na parte alimentícia, mas ainda tem essa conscientização da família aderir, né? Aderir. Eu vejo assim que a gente deu um salto muito grande, né? Na minha infância, a gente ia por meio do mato, derrubava uma árvore lá em janeiro, fevereiro, para no mês de junho fazer festa junina e montar fogueira com aquela árvore que a gente derrubou. Hoje a gente não tem coragem de cortar uma árvore. Quando muito a gente vai fazer uma poda, né, estética nela, mas cortar não. Então houve uma evolução. Os meus amigos faziam brincadeira de tiro álvaro com estilingue, atirando mamona para matar passarinho, matar pomba, né? Sempre foi uma praga pomba. Hoje você põe comida pro bichinho, né? Você põe na janela porque ele voa e vem ali comer, ele acostuma a se alimentar ali. Então houve um avanço radical, né? Os cachorros eram deixados fora de casa, preso com corrente. Hoje o cachorro dorme dentro de casa, né? Hoje a gente vê assim, qual o meio ambiente, né? A gente fala meio ambiente, que é o meio em qual você está. Eles estavam falando assim, antigamente nós cortávamos uma árvore só para fazer a festa junina. Mas que tipo de árvore que você está cortando? Vou dar um exemplo do barbatimão. Barbatimão, né, você tira a casca dela para você fazer um chá ou fazer uma infusão para melhorar a sua pele. Então, descobriram que, né, olha, barbatimão, estou dando um exemplo, né? É muito bom para a pele. Então, qual que é a utilidade que aquela árvore tem? Qual é a importância? Né, você derrubar e fazer lenha, né? Claro que você pode usar fogão a lenha, mas dependendo do que você vai fazer, você vai pensar muitas vezes, talvez, uma sombra para o seu automóvel, que hoje a gente dá muita importância, né? Essa transição que antigamente o êxodo rural trouxe para a parte industrial, que todo mundo queria morar na cidade, que o legal, né, de 1990, 80, né, era morar na cidade, porque quem trabalhava no lado rural era o atrasado. E hoje inverteu. Hoje em dia muitas pessoas têm um problema psicológico e mental esse meio ambiente muito corrido. E final de semana as pessoas querem estar no meio ambiente rural, né?
hoje em dia tem muito hotel fazenda, então estão dando muito valor ao meio ambiente, no ponto de dar valor de não cortar a árvore no sentido de só queimar, né? Sim. E hoje, vamos dizer, eu tenho um cliente que ele planta floresta e ele tem uma madeireira e aquela floresta que ele planta se transforma em lâminas, como essa aqui. Imagina ele descascando uma árvore e fazendo lâmina para reaproveitar e para fazer lustre, enfim, né? Então ele diz assim que o cara mais tolerante que existe na Terra é o cara que planta floresta. Que ele põe uma mudinha ali que vai levar 10, 12 anos para aquilo virar um produto para ele. Então imagina a consciência que está envolvida nisso, né? Não só nessa empresa. Eu acho que esse plantio tem que ser toda uma sociedade, né? Não Sim. só na planta. Sim. São várias empresas ao qual talvez o resultado ele não vá nem estar, né, no meio ambiente dele. Mas sim, você iniciar esse plantio para que, sabendo que o resultado é positivo. Eu tô atendendo uma agência de turismo grande em São Paulo, chama Tour House. E eles atendem grandes contas com turismo corporativo, né? Eles têm uma doação mensal para compensar o carbono que eles consomem investindo em uma ONG que planta árvore na Serra da Cantareira. Então, você vê, né? Alguém que tem um ramo que é puramente escritório, está preocupado, vai lá, ajuda a plantar, verifica se houve uma destinação correta do valor que eles destinaram, se aquilo virou árvore, se a árvore está sendo plantada, se a área plantada está sendo cuidada. E o que eu aprendi com o pessoal da Madecop, né? Que não é você botar uma muda lá. Você tem que preparar o solo, tem que adubar, enfim, tem toda uma tecnologia e condições para que aquilo realmente vire uma árvore e que aquela árvore vire um produto no segundo tempo, que é lá depois de 8, 10, 12 anos, conforme o tipo de plantio, né? E que no meio desse caminho vai ter árvore que não vai encorpar. Então aquilo é um subproduto. Tem árvore que vai secar, aquilo é outro subproduto. E para cada um desses você dá um destino. E você indo limpando a floresta que está crescendo desse tipo de coisa, você faz com que aquela floresta se fortaleça, né? Quando vai lá e tira os galhos do eucalipto para ele crescer para cima e não do lado, é uma condução de floresta. Enfim, tudo isso são processos que em cada segmento, em cada tipo de indústria, você vai aprimorando e vai dando um destino correto para esse produto. Ele vira lenha, ele vira pellet, Dá valor agregado para cada ele vira sequência. adubo, enfim, para tudo tem um uso adequado, né? Até as folhas do eucalipto hoje em dia, né? Todo mundo sabe disso, vira essências e até insumos para defensivos, né? De insetos. E assim, nós moramos numa biosfera, obviamente que sim, a empresa que muitas vezes pode ser de escritório, mas ele está preocupado em si, claro, o planeta. Por mais que o ar que respiramos não seja fabricado na Amazônia, né, constituído no mar, né, obviamente. Então, vamos tratar o mar, então. Né, todo o lixo que deságua no mar, todo a garrafa PET que deságua no mar, está prejudicando com o oxigênio que as algas marinhas fazem. Então, assim, essa consciência tem que ser global mesmo, né? Independente se seu vizinho está fazendo ou não, né? O importante é que futuramente toda a escala, desde industrial, sociedade, esteja fazendo essa parte. E igual você estava falando assim, das empresas fazer o plantio ou desmatar. Eu atendi uma empresa que desmatou, né? Uma área perto do Parque do Iguaçu, e ele achou que um alqueire não ia fazer diferença, né? Mas hoje em dia a tecnologia com satélites e com inteligência artificial, por mais que você desmate uma árvore de grande porte, isso é como se fosse um pixel. Ele vai pontuar em vermelho que aquele local foi desmatado. Então, assim, hoje em dia, uma árvore que você retire da natureza, o satélite vai captar e futuramente você possa ser cobrado. Então, pessoal aí que nós fizemos já o PRAD, né, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas,
tem que visar que hoje nós estamos visto, porém, como não tem uma grande quantidade de fiscais, nós não somos cobrados. Mas o que é maior cobrança é com que o entorno e a sociedade deve verificar que o meio ambiente não vai só prejudicar nós, em si também o seu vizinho e as futuras gerações. O que eu tenho visto lá na Madecop, que o pessoal que cultiva a floresta faz um corte e deixa ela rebrotar. Rebrotou já nos tamanhos corretos, com o solo preparado. Aquele ponto ali não rebrotou, então vai lá e planta uma muda onde não rebrotou. Ou seja, criar um ciclo contínuo. Eu visitei uma indústria no Rio Grande do Sul, né, 200 quilômetros de Porto Alegre, em Cachoeira do Sul. O projeto era tão bonito que o sujeito fez uma floresta, plantou. Quando as árvores estavam no ponto de corte, ele construiu uma serraria no meio da floresta. E aí todo o subproduto da serraria ele transformou em pellet, em cavaco, e realimentava a própria caldeira dele. E o pellet ele exporta para a Europa toneladas de pellet todo dia. Então, quando você vê um projeto dessa maneira, você fala, nossa senhora, que bacana, onde chegou a consciência. Não só a consciência, porque ele está realimentando o ciclo econômico dele também, e está tornando aquele negócio mais rentável, né? É um fechamento de uma logística, né? Ele não precisa trazer energia de fora, né? Ele já utilizou uma sustentabilidade para a indústria dele. Fazer com que ele não necessite trazer matéria-prima de outros lugares que a qualidade com que talvez ele produziu ambientalmente não seja correto. Então ele sabe que no sistema de sustentabilidade da empresa dele, ele vai fazer um ciclo fechado, sem nenhum poluente ambiental, né? Que ele controla não só financeiramente, mas que o produto que ele poderia ser um resíduo, ele está utilizando como matéria-prima energética. E cada hectare que ele cortou, replantou, né? ou rebrotou, ou plantou, então ele tem um ciclo, ele fez um ciclo de um tamanho que todo dia ele está cortando e todo dia ele já tem uma nova área para cortar. E dependendo do material que ele utiliza, se for móveis, né, ele está agregando... ele está consolidando o carbono dentro da produtividade dele, né? Não só o cavaco, né? Mas o cavaco ele vai queimar e vai soltar o carbono. Tudo bem, mas dependendo do material que ele vai utilizar como móveis, isso aí tem móveis que dura 30, 40 anos, que vai prender esse carbono e que vai tirar esse poluente atmosférico. E a própria floresta que ele tem em volta está respirando aquele carbono. Então está retendo ali, né? Sim, e está melhorando o ambiente para o entorno, né? Tanabe, então vou te agradecer pela conversa, acho que foi bem esclarecedora, né? Trouxemos aí conceitos importantes para a nossa civilização, para a nossa cidade, para os nossos clientes, né? A gente está plantando isso em todo lugar que vai, né? Não só plantamos árvores, nós plantamos ideias também que fecham ciclos, né? Que dão destinação correta. Se você quiser fazer uma consideração final. A AGECOP em si, com consultoria empresarial, nós estamos aqui para solucionar o problema de cada indústria. Se não tivermos problemas, nós vamos trazer os parceiros ao qual consiga trazer essa solução, então, de resíduos. E digo que estamos nesse mundo para que não só o lado financeiro, né? A AGECOP ele traz assim, o que nós poderemos agregar para a sociedade. Em termos ambiental, o que você quer deixar para o seu futuro nas gerações? Você que tem filho, hoje o filho vai voltar à escola, você vai dar um abraço, um sorriso bom. O que você quer deixar para ele? Será que você quer deixar um ambiente atmosférico poluído? Será que você quer deixar algum alimento que não seja favorável para a saúde dele? Será que você quer deixar um ambiente sujo ou um paraíso? Né? Não digo um paraíso, mas um ambiente limpo, que não tenha entulhos, lixo na calçada. Será que você quer ter um ambiente melhor? Muitas pessoas falam, mas isso aí é uma ilusão. Não, tem muitos países que têm um ambiente limpo, tanto a parte urbana. Só ter o primeiro passo para a escadinha, né? Isso demora, mas você pode contar com a gente, a AGECOP, Consultoria Empresarial, para melhorar o mundo. Isso aí, propósito na frente do financeiro e do econômico, né? Com certeza. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado por todos. Obrigado.